Muito bom dia a todos, gente. Mais uma terça-feira, começando para a honra e glória do Senhor. Espero que todos estejam bem. Vou abrir a sala aqui fazendo uma oração. Senhor Deus, Todo-Poderoso, entregamos, Pai, esse momento em Tuas mãos. Entregamos essa transformacional em Tuas mãos, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Pai, graças te damos por tudo, Pai, que Tu já tem feito e que Tu ainda vai fazer, Senhor. Toma a vida de cada um aqui em Tuas mãos, Pai. Toma a vida de cada um que escutar, Pai, essa transformacional em Tuas mãos, Senhor. Pai, nos blinda, Pai. Coloca o nosso coração, Pai, de acordo com o Seu. Alinha nosso coração de acordo com o Seu, Pai. Toma, Pai, minha vida nas Tuas mãos, para que nesse momento, Senhor, que essa palavra que venha estar trazendo aqui venha estar sendo uma palavra diretamente do Teu trono. Como diz, Pai, Flávio Lira, que uma palavra somente, Pai, vindo diretamente do Teu trono, pode mudar a história, pode mudar uma vida inteira, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, me usa, Pai. Me usa de acordo com a Tua vontade. Me usa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito bom dia para todos, mais uma vez. Venho trazer aqui para vocês hoje uma palavra, né, que fala a respeito de dois personagens importantíssimos na Bíblia, um muito conhecido de todos nós aqui, que a gente sempre está falando dele a respeito, né, que é o Rei Davi, né, e uma das coisas que tem falado comigo essa semana é a respeito de depressão, um assunto que muitos se calam, mas é um problema, né, que vem cada dia mais se potencializando no meio da gente, pessoas independentes do nível social que ocupam, né, isso vem cada dia mais atingindo essas pessoas. Uma coisa que isso me chamou a atenção novamente, que hoje Dorcas, né, minha esposa, está participando de um projeto junto com a Maiana Lira, né, das mães atípicas, mães esmeraldas, e eu olhando, né, esse projeto mais a fundo ali, eu vi, né, o quão essas mulheres ali se sentem abandonadas muitas das vezes, né, se sentem solitárias muitas das vezes, e como que esse quadro de depressão, né, na vida delas ali, isso se potencializa, né? Então, é uma doença que, por muitas das vezes, eu, falando por mim, tá, eu banalizei porque eu achava que, na minha imaturidade, eu achava que era impossível uma pessoa que tenha Deus sofrer de depressão. Eu falava o seguinte, pô, se a pessoa é crente, convertido, como que a pessoa vai se sentir sozinha? Não existe isso, né? E hoje eu vejo que não é tão fácil assim como eu pensava, né? Eu vejo hoje que é uma coisa a ser tratado, e vários personagens importantes aqui na Bíblia passaram por momentos assim também, e tiveram que ser tratados, né? Eu trago aqui uma história de Davi, né? Está em Salmos 32, de 3 a 4. Ele nesse salmo, ele diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se transformou em sequidão. Gente, isso mostra um momento que Davi estava passando, e isso foi após ali aquela situação que teve da morte de Urias, né, que ele matou o seu amigo para a situação para ficar com Betseba, que era a mulher de Urias, e ele é confrontado, né, por esse ato que ele cometeu. Essa passagem aqui muitos já conhecem, que ali na Bíblia o profeta chega até ele, né, e conta a história lá de um rapaz lá que tinha uma ovelha, uma única ovelha, e o outro rei lá, né, um outro senhorio, pegou com várias ovelhas, foi lá e matou aquela única ovelhinha que aquele cara tinha. Então, Davi, naquela hora ali, ele vai e dá aquela ordem, né? Dá uma ordem lá pro cara que tem que pegar esse cara, tem que fazer várias coisas com ele, e até que o profeta chega para ele e fala: Davi, essa pessoa é você. E com isso, Davi, ele reconhece, né, o pecado que ele cometeu, e esse é o primeiro processo.
Esse é o primeiro processo, nesse caso, dessa doença, tá? Porque ela tem vários tipos, né? A depressão tem vários tipos de fases ali, e ela se apresenta a cada um. Esse que a gente está falando aqui agora, no caso de Davi, ela é uma depressão decorrente de pecado. Porque quando você encobre o seu pecado, quando você não tem a coragem de assumi-lo, tá? Isso vai corroendo os seus ossos. Então, nesse caso específico de Davi, a única forma que ele tinha de sair dessa situação na qual ele se encontrava era reconhecendo o erro dele, né? Pedindo perdão para Urias, não tinha mais como ele fazer isso, porque Urias já estava morto. Então, o que lhe cabia fazer? Reconhecer o seu pecado, né, perante a todos, e principalmente perante Deus, para ele que conseguisse, assim sim, ele ser liberto daquilo, que tivesse a sua alma, né, não sofresse tanto quanto estava sofrendo. E ele consegue com isso, ele consegue. Mas independente disso tudo, ele ainda sofre as consequências desse pecado que ele cometeu, né? A espada nunca se afasta de sua casa, ele teve vários problemas ali dentro, ele é reconhecido como o rei até hoje, né? Eu li relatos que em Israel o túmulo dele ainda é o túmulo mais visitado que tem, né? São filas para visitar o túmulo de Davi, né? Os locais lá em Israel, os melhores locais que tem, tá lá, tem um nome lá, Casa de Davi, tudo de excelência tem o nome de Davi. Mas aí isso não significa que ele teve uma vida perfeitinha. Não teve. Tá? Ele foram várias transgressões, vários delitos, mas ele sempre teve a hombridade, a coragem de, depois de ele ver o que ele tinha cometido, ele chegar perto de Deus e se derramar daquilo. Ou seja, Davi não escondia seus pecados. Davi não escondia suas transgressões. Tudo que ele fazia de errado, ele, quando tinha consciência daquilo, ele se apresentava para Deus e pedia perdão. E com isso ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Gente, ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus, imagina isso, ser um amigo de Deus, Deus olhar para você e falar assim, né, como Jó também teve esse prazer, né, de Deus falar isso dele, como, né, Elias, que foi arrebatado, que nem chegou a morrer, né, Elias foi levado por Deus. Então, esses personagens bíblicos foram pessoas como a gente, de carne e osso como a gente, e tiveram um nível de intimidade tão grande com Deus, um nível de entrega tão grande com Deus, né? E a Bíblia, ela não conta histórias que não aconteceram. A Bíblia fala de fatos que realmente aconteceram. Então, são pessoas comuns como nós, que simplesmente se dispuseram a ter uma entrega para Deus, uma vida de entrega para Deus, uma vida de entrega sem reservas, né? Sem reservas. Eu falei agora do profeta Elias, não ia nem falar dele, mas também é uma grande exemplo de depressão. O profeta Elias, ele chega a um ponto de confrontar, se não me engano, foi 450 falsos profetas de Baal, né? E ali, em algum momento, ele pede ali a Deus e ele mata, né, aqueles 450 profetas, aqueles falsos profetas ali de Baal, né? E depois disso, depois dessa grande vitória que ele teve, ele vai para uma caverna. E nesse momento ali ele tem um momento de depressão profunda, ele se esconde, porque Jezabel, uma mulher, ou seja, ele acabou de destruir 450 falsos profetas de Baal. Uma mulher ameaça ele se esconde com depressão. Fala, caramba, essa mulher está vindo atrás de mim. Olha como é que não encaixa as coisas, né? Vamos lá falar de mais um aqui agora, que foi até falado no culto de domingo. Jonas, ele vai para uma cidade e ele fica chateado que ele vai para aquela cidade ali, né? Porque aquela cidade de Nínive, na época, era uma das cidades como se fosse Sodoma e Gomorra ali, era uma cidade que matavam crianças, né? Então era uma cidade bem, né? E ele se sentia afrontado por Deus, por aquela cidade ali ter o mesmo benefício que o povo dele, que era um povo reto aos olhos de Deus e aos olhos dele principalmente, né? Que ele achava que só o povo dele era digno daquela salvação. Então ele achava um absurdo uma cidade inteira que fazia as atrocidades que faziam ser salva também, ter esse benefício da salvação como o povo dele que era reto. Ou seja, ele ali estava julgando com a balança dele, não com a balança divina.
né? Então, com isso ali, tem momento ali na Bíblia que ele pede para morrer. Ele fala, Deus, me mata que é melhor. Ou seja, o desequilíbrio emocional, né? O desequilíbrio emocional. E aí, depois disso, ele vai para o local, faz o acampamento dele, Deus cria uma árvore para ele ficar debaixo dessa árvore, cria uma árvore, só que a passagem diz que depois Deus coloca um verme nessa árvore e ela morre, né, nessa noite. Ele pede para Deus para morrer de novo. Pô, me mata porque essa árvore morreu. Aí, olha o que Deus fala para ele. Fala, Elias, você quer morrer por causa de uma árvore que você não plantou, você não cuidou dela, você não fez nada por ela. Ela morreu, você está triste, você pediu para morrer. Agora você queria matar lá. Eu não me lembro a quantidade de pessoas, mas eram milhares de pessoas que queria que eu matasse, não desse salvação para meus filhos lá, nem para os animais, que até se cita o nome de animais na Bíblia, nem as pessoas, nem os animais. Então, entende como que esse nível de depressão, isso. A pessoa perde esse parâmetro de julgamento, né? Ela passa a ser extremista em algumas coisas, né? E como que isso é tratado nesses casos, como foi aqui? É buscando a Deus. Buscando a Deus. Deus, ele tem o carinho com Elias de mostrar para ele, né, com essa árvore que Deus fez nascer ali e mostrar aquilo ali como parâmetro para mostrar, com o amor dele, mostrar como que mudar a visão de Elias com isso, né? Ele usa isso para Elias. Agora para Jonas. Agora com Elias na caverna ele já faz outra forma. Ele chega para Jonas, para Elias e fala assim, ó, volta no mesmo caminho, Elias, que você veio. Ele, quando fala com Deus, ó, aqui vai estar em 1 Reis, tá? 1 Reis 15. Depois, dentro da caverna, né, Elias sente uma brisa ali na cabeça, e aí Deus fala para ele, ó, volte pelo mesmo caminho de onde você veio. Volte através do deserto até Damasco. Ou seja, ele veio pelo deserto para se esconder na caverna, agora Deus ele simplesmente pega ele e fala assim, ó, vem para cá, que agora você vai ungir esse rei aqui. Podia ter feito isso, mas não, ele manda Elias voltar pelo mesmo caminho. O que significa isso? É o caminho do arrependimento, é o caminho de confissão, é o caminho para chegar novamente ali de reconhecimento. Então você acaba enxergando, você vê nessas passagens aqui, você acaba enxergando um padrão. Como que você está e como que você faz para sair dessa situação. A gente tem o costume de colocar a culpa nos outros do problema que nós estamos passando, né? Só que não existe em nenhuma situação você sair do seu problema colocando a culpa nos outros. Não existe nenhuma possibilidade de você sair do seu problema colocando a culpa nos outros. Se você tem um problema que você consegue colocar a culpa em alguém, não adianta que você pode se sentir bem momentaneamente, mas se esse problema for seu, ou até mesmo que você tenha participado dele de alguma forma e você não ter essa autorresponsabilidade de assumir isso, vai ser somente não é uma cura, né, que eu vou falar. Vai ser um prazer momentâneo, uma falsa sensação de que você conseguiu vencer. Então, a única forma de você conseguir sair do problema que você está passando, e isso aqui eu te citei 3 exemplos bíblicos aqui, tá? É através da autorresponsabilidade. Coisas que pessoas aqui hoje, vários coaches falam muito a respeito disso, né? E de verdade, de fato, é isso. Se eu tenho um problema conjugal, tá? Eu fico buscando, ó, a culpa é sua. Não, mas isso aqui eu não estou errado, isso aqui você está certo. E aí você vai ver que esse momento pode vir até a ocasionar uma separação por causa disso. Só que, independente do problema que nós estejamos passando dentro da nossa relação matrimonial, meu pai sempre falava, quando um não quer, 2 não brigam. Quando um não quer, 2 não brigam. É uma frase simples, né? É um estado simples, mas é a pura verdade. O cara, por mais doidão que seja, se ele estiver gritando, falando sozinho aí, você não responder ele vai ficar brigando sozinho o dia todo? Não vai. Vai chegar uma hora ali que ele vai se sentir até envergonhado da ira dele que ele está sentindo, né? Isso serve para a mulher também. A mulher que tiver naqueles dias dela lá, que geralmente, né, ela fica chutando tudo que vê pela frente. Então, sai da frente, que ninguém vai brigar sozinho, não vai. Pode ficar ali resmungando sozinho no canto, mas você saiu de perto, deixou a pessoa sozinha, uma hora vai se acalmar, vai voltar a si. Agora, se tiver aquele momento de embate, aquele momento de confronto, às vezes uma pequena coisa,
um pequeno copo em cima da pia pode vir a se tornar um motivo de um divórcio. Porque ali começa as afrontas um para o outro, começa a falar a respeito de... O homem ele tem uma coisa muito forte, que a única coisa que o homem quer é respeito. E aí tudo o homem vai falar o quê? Você pode reparar, você que tem o seu marido, você vai falar... Como é que o homem sempre fala? Você não me respeita. Pode ver que é sempre isso. O homem sempre vai falar, você não me respeita, você faz isso porque você não me respeita. O homem ele quer o respeito. Né? Então ele se sente afrontado, porque tudo que é feito ao redor dele, que não agradou, ele sempre vai usar isso como falta de respeito. Ele sempre vai levar para esse lado. Isso é falta de respeito comigo, eu sou homem, como você não está fazendo isso? Isso é falta de respeito para mim. Agora, para a mulher já é outra forma. Ela não é a falta de respeito, ela já começa a achar que é a falta de consideração, porque ela quer amor, ela quer ser amada, ela quer ser querida. Então, se você não faz o que ela quer, então você não me ama, amor. Então você não me ama, só eu te amo, né? A mulher já vai para essa pegada, o homem já vai para o outro lado. Né? Então, gente, a palavra hoje é de depressão, para a gente tentar ver quem está ao nosso lado, que a gente possa estar ajudando com isso. Porque nós vamos ver hoje pessoas que têm tudo na concepção mundana para ser feliz. E você vai ver que essas pessoas não têm nada de feliz nela. Hoje, você vê uma pessoa e fala assim, pô, essa pessoa tem uma situação financeira legal, tem isso, tem aquilo, mas você vai conversar com a pessoa no íntimo, é uma pessoa triste. É uma pessoa amargurada, uma pessoa que às vezes você nem consegue, se você não tiver no espírito, você não consegue nem conversar com essa pessoa. Então você consegue conversar com ela se você tiver aquele entendimento. Cara, estou aqui cumprindo um propósito de Deus. Porque se não for assim, você não consegue nem conversar com ela. Porque é sempre uma conversa depressiva, é sempre uma conversa falando de passado, remetendo ao passado, que antigamente eu era feliz, agora não sou feliz por causa disso que aconteceu. Alguém atravessou o meu caminho e tirou a minha felicidade. Você vai ver que essa pessoa sempre vai estar culpando uma terceira pessoa, a culpa nunca é dela, e se aquilo de fato não tivesse acontecido, ela seria feliz. Ou seja, a felicidade dela sempre vai estar condicionada a uma situação externa. Sendo que a felicidade não está condicionada à situação externa. A felicidade está condicionada a uma situação interna. Uma situação interna. Eu conheço pessoas, tá, casais, que hoje são exemplos para mim, exemplo moral e exemplo de casal mesmo, que ganham, sei lá, 10%. Pô, 10% é até muito, 10% do que eu ganho é até muito. Mas vamos fazer, acho que é 10% do que eu ganho, né? E as pessoas eles vivem de uma forma que eu olho assim e falo, cara, como? É Deus, não tem como você não ver que é Deus. Viajam, tá? Andam de mão dadas um com o outro para tudo quanto é lugar, sentam no sofá para ver televisão, os dois, um do lado do outro, parece dois casais de passarinho, dormem, um encostado com a cabeça no outro, né? Alguns aqui já sabem do que eu estou falando. Cara, que é uma coisa mais linda que tem, é um casal de velhinhos, um tem 70 e pouco, né? É um casal de 70 anos de idade. E aí você olha assim e fala assim, poxa, que casal lindo, né? Que fofinhos. Mas será que dá para ver ali quantas vezes já tiveram que se perdoar um ao outro? Quantas vezes? Será que a vida deles sempre foi esse mar de rosa que é hoje, que a gente olha assim, quer bater palma, né? Fala, nossa, que exemplo de casal. Quantos perdões eles tiveram que liberar um para o outro para chegar nesse ponto que eles estão hoje? E eu perguntei uma vez para ele qual foi, para ele, no caso, qual que foi a fórmula para acontecer isso. Ele falou, é Deus. É Deus. Porque se a gente for conseguir colocar se a gente for colocar a nossa vontade, seguir a nossa vontade, a gente sempre vai achar, sabe o quê? Pô, eu sozinho eu sou mais feliz, cara, não preciso disso não. Não preciso mesmo disso. Então, só que é uma atitude que nós tomamos no momento, tá? Que isso vai perpetuar para a eternidade. E quando chegar lá na frente, pode ter 100% de certeza que vai se arrepender dessa atitude que tomou no calor da emoção agora da nossa juventude, se é que eu posso me chamar de jovem ainda, né? Com 46 anos. Então, para eu conseguir ter esse momento de sentar do lado da minha esposa Dorcas com 70 anos de idade, 75 anos de idade, e dormir com a cabeça encostada com ela ali vendo o filme ali, e as pessoas admirarem isso, eu tenho que passar por esse momento que eu já passei, que eu estou passando e ainda vou passar. Você acha que eles com 70 anos lá também não tem problema hoje? Tem problema. Que quando nós olhamos aqui com o nosso vigor, a gente fala assim, pô, mas isso é problema leve. Não, mas para eles que têm 70 e poucos anos, é um problema grande. Porque o vigor deles também é bem menor. Então, o que eles escolhem?
todo dia. Primeiramente, eles escolhem a Deus. E depois eles escolhem um ao outro. E aí, com isso, eles são exemplo. Eles são exemplo em todo local que eles chegam. Todo mundo olha e fala... E eu, por muito tempo, eu falava assim, cara, ele é muito bobo. Como que ele deixa isso? Como que acontece isso? Como que os seus parentes, os seus irmãos chegam para ele e falam isso, né? Que ele, como pai, né, tinha que afrontar ali. E ele simplesmente falava, sabe o quê? Quando tinha alguma briga, até minha. Eu estou falando do meu sogro e da minha sogra, tá, gente? Quem não percebeu, eu estou falando do meu sogro e da minha sogra. Quando a Dorca chegava para ele para falar alguma coisa, para reclamar de mim, ou as próprias irmãs, a única coisa que ele falava assim é o seguinte: o que é de gosto, arregala o peito. Foi eu que escolhi para você? Não foi você que escolheu? Então, o que é de gosto, arregala o peito. Ele nunca se meteu, eu nunca vi ele se meter em briga de ninguém da família dele. Eu nunca vi, eu nunca vi. Eu vi situações dele morar dentro de uma casa e os meus cunhados morarem numa casa ao lado, tá? E meu cunhado falando com um tom de voz áspero com a minha cunhada, né? Que todo casal tem isso, né? E ele, como pai, vendo aquilo ali, tu acha que ele não estava doendo para ele? Com certeza estava doendo demais, 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 demais. E eu chegava em casa com Dorca, eu ficava doido. Falava, Dorca, como que ele deixa aquilo, cara? Como é que ele não se mete? Como que não sei o quê? Sabe por quê? Se ele se metesse, a filha ia ficar contra ele com depois, porque eles iam ficar bem como estão lá até hoje, o marido e a mulher estão bem lá até hoje, tá? O cara ia chegar o marido ia chegar para a esposa e falar, pô, mas teu pai se meteu na minha vida que não sei o quê. Ou seja, casou, largar teu pai e tua mãe e vai viver tua casa. Ou seja, o pai não tem mais aquele direito sobre a filha após ela casar. É pesado falar isso, né? Mas é verdade, eu como pai falo isso e eu falo para mim, estou falando para mim mesmo, tá? Porque eu fico imaginando, minha filha casou, eu vejo um cara fazendo ignorância com ela, eu vou partir para cima dele. Só que eu não posso fazer isso, gente, não posso. Não posso, eu não posso fazer isso. Eu estou falando para mim, tá? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Porque isso não é proteção. Isso às vezes eu estou estragando um relacionamento. Por quê? Se a minha sogra, ela disse que teve uma vez que ela entrou, que ela chegou a voltar para a casa dos pais dela, e o pai dela falou: não, volta. Volta. Volta para a sua casa do seu marido. Volta. E as pessoas podem falar assim: nossa, que absurdo. E hoje é um casalzinho exemplo. É o casal que eu fui na boda de 50 anos dele lá, né? A gente foi lá, fizemos uma festinha para eles lá, cara, foi a coisa mais linda do mundo, 50 anos. 50 anos. E na época nem convertido eu era. Eu não era convertido, não era, mano? Já era? Já era, já era. Cara, mas me emocionei tanto ali, me emocionei tanto. 50 anos, e eu vou te falar, não foi uma festinha para 10, 20 pessoas, não. Acho que tinha o quê? Umas 200 pessoas, né? Era muita gente na festa de 50 anos. E eu acho legal que todo mundo, sabe, olhando, batendo palma, falando assim, poxa, que exemplo, que exemplo. De fato é um exemplo. Só que acha que a vida toda foi aquela festa. A vida toda foi aquela festa. E não é assim. A vida 2 não é uma festa. A vida 2 não é uma festa. Vão ter dia de festa. Mas no relacionamento íntimo ali, vão ser vários dias de alinhamento um com o outro. Vão ser vários dias de alinhamento com o outro e alinhamento pesado para a gente conseguir chegar ali a fazer essa boda de 50 anos. Eu tenho 18 anos hoje com o Doca, eu vou fazer 18 anos, né? Ou seja, faltam ainda 32 anos. Eu acho que eu não tenho, acho que eu não vou conseguir fazer essa festa de 50 anos, eu acho que eu morro antes. Mas, cara, imagina isso, uma festa de 50 anos de casado, que coisa linda. Quantos casais hoje você vê casando e separando no outro dia? Porque sabe que pode voltar para dentro da casa do pai a hora que quiser. O pai chega na hora que está casando lá e fala assim, filha, qualquer problema que você tiver, a casa de papai está aqui, tá? Achando que está fazendo bem para a filha. E, gente, não está não. Não está não. Não está não. Estou pregando para mim de novo, gente. Meu Deus do céu. E aí, isso me dá um desespero, porque o Espírito Santo vem trazendo algumas coisas na minha cabeça que é conflitante demais para mim. Isso é muito conflitante para mim. Só que eu sei que é o certo a ser feito, né? Isso é muito certo a ser feito. E às vezes a gente mimando nossos filhos, dando esse excesso de carinho para eles, acaba estragando, porque aqui eu volto na autorresponsabilidade. Hoje, os casais que estão se separando,
está acontecendo esses sérios problemas, é porque não tem a autorresponsabilidade de chegar ao ponto e falar assim, tá, eu estou errando aqui. Aquela situação que eu falei da outra vez. O homem chegar para sua esposa e falar assim, aonde você quer que eu melhore? E não é entrar num confronto, num embate depois que ela falar, não. É também a mesma forma ao contrário, a esposa virar para o marido e falar assim, onde você quer que eu melhore? Só que estejamos preparados para escutar coisas que talvez que a gente nunca escutou e vai doer escutar. Então, que nós façamos essa pergunta, sim, desde que nós estejamos dispostos, de fato, a escutar e mudar em cima do que vai ser apresentado para a gente. Porque isso é o relacionamento. Isso é um relacionamento a dois. É ceder pelo outro, mas ceder em cima do que está escrito aqui. Ceder em cima do que está escrito aqui. Porque se eu tenho uma esposa que vira para mim e fala assim, pô, amor, beleza, eu quero que você está errado, tá? Mas eu quero que você agora, a partir de agora, comece a frequentar festa eletrônica comigo, que a gente começa a ir para balada. Pô, não, entende? Não tem sentido. Então, beleza, eu estou disposto a ceder sim para nossa relação. Mas o que você está falando para mim para eu mudar de acordo com o que está escrito aqui na Bíblia? E vice-versa. Então, eu tenho sempre voltado nesse assunto, né? Como eu digo, como eu sempre estou falando aqui, eu sempre estou falando para mim, eu prego sempre para mim, porque isso se encaixa plenamente na minha vida, é o que eu tenho que fazer todos os dias, tá? Inclusive, eu abro para vocês que na hora que acabar essa live aqui, eu vou sentar com a minha esposa e vou fazer essa pergunta para ela de novo. Aonde você quer que eu mude? Aonde você acha que eu estou falando contigo? Porque eu estou percebendo que nossa relação está precisando de ter essa conversa. E isso é uma conversa que a gente sempre vai ter que ter com o nosso cônjuge. Sempre. Porque sempre vai estar acontecendo aquelas coisinhas, né? Aquelas. É isso aí, Thiago. Falei para ela aqui, ela está na minha frente. Ela já pegou a caneta na hora. Já pegou a caneta, o papel, já começou a anotar. Quando acabar a live aqui, eu já vou ter já um. Mas beleza. Falei, né? Falei, tem que assumir agora. E, gente, é uma conversa de alinhamento e a gente não pode fugir dessas conversas. E a única forma de a gente conseguir ter um relacionamento, de a gente chegar a ser esses dois velhinhos dormindo no sofá, um encostado no outro, é se ter essas conversas. Se a gente fugir dessas conversas, a gente não vai conseguir chegar nisso. E o alinhamento dói, né? A gente sempre fala assim que o alinhamento dói, o alinhamento causa, né, aquele mal-estar. Quem gosta de ser confrontado? Ninguém gosta de ser confrontado. Só que a gente cresce no confronto. A gente cresce, a gente é alinhado no confronto. Ninguém cresce numa zona de conforto. Se cresce na zona de conforto, cresce de forma errada, que lá na frente vai dar um problema. A gente vai estar acumulando ali um problema que lá na frente vai ter um momento que ninguém vai aguentar mais um ao outro, né? E sem perceber, daqui a pouco ninguém mais está falando um com o outro dentro de casa, e ali vai se esfriando, daqui a pouco não estão se encostando mais, e daqui a pouco chega um para o outro e fala assim, cara, eu quero o divórcio. E aí tu não tá entendendo porque aquilo chegou naquele ponto, mas é porque não teve simplesmente essa conversa de chegar um para o outro, sentar assim e falar, o que está me incomodando em você? O que está me incomodando em você? O que eu posso fazer para mudar o nosso relacionamento? E aqui vai ser uma conversa sem julgamento, vai ser uma conversa sem apontar o dedo. Me fala tudo que você acha que eu posso mudar para melhorar nossa relação. E você vai escutar coisas que você vai achar que é barbaridade. Assim também como você vai falar coisas para o seu cônjuge que ele vai achar que é barbaridade também. Ele vai chegar à barbaridade. Por quê? Nós somos seres humanos, o ser humano é diferente um do outro. E o motivo de eu estar com o Dorcas é porque ela é diferente de mim. O motivo de Mai estar junto com o Júnior é porque é diferente também. O motivo de Thiago estar junto com o Larissa, o Yuri, a Cauana, é porque é diferente. Sabe por quê? Porque Deus me livre se Dorcas fosse igual a mim. E a gente quer transformar o nosso cônjuge o tempo todo na gente. Pode perceber, as brigas que nós temos com o nosso cônjuge é porque a gente quer fazer que ele seja igual a gente. E quando a gente vê ele fazendo coisa igual a gente fica chateado. Fala, pô, por que você está fazendo isso? Aprendi contigo. Por várias vezes eu vejo o Doca fazendo coisa que eu falo, meu Deus do céu, é a coisa que eu faço. Mas eu não quero que ela faça isso. Só que ela, se eu estou falando para ela ser igual a mim, ela vai ser igual a mim nas coisas boas, beleza. Só que as coisas ruins vêm junto. Só que quando eu conheci Dorcas, o que me atraiu a ela, me atraiu a estar com ela, não é nada que ela parecia comigo. Pelo contrário, é coisas que ela não se parecia comigo. Eram coisas que eu admirava nela. E muitas dessas coisas eram coisas que eu não tinha. Então, hoje, a minha vida é fazer ela ser igual a mim. Entende que não encaixa? E com isso eu vou criar um problema? Porque ela vai vir com responsabilidade. Ela vai ser responsável igual a mim. Só que para ela ser responsável igual a mim, ela vai ter que ser chata e metódica como eu sou.
Mas eu não gosto desse Evandro chato e metódico, eu só gosto do Evandro responsável. Só que o Evandro responsável só consegue vir se o Evandro metódico estiver junto. Entende? Não tem como eu só querer esse lado bom sem esse lado ruim. E se ela for igual a mim, nesse lado bom, o lado ruim vai vir junto. Então nós temos que ter cuidado do que nós queremos que o nosso cônjuge se transforme. Às vezes, deixa só ele ser quem ele é. Está contra a palavra o que ele está sendo? Vai contra as escrituras o que ele está sendo? Ou é só mesmo um perfil dele, uma personalidade dele? Ou você quer mudar ele para ele ser melhor? Eu quero mudar ela para ela ser melhor para mim. Isso vai mudar só para mim ou no entorno? Que às vezes vai estar achando de uma forma egoísta, que ela vai ser, que eu quero que ela mude, mas que isso vai ser bom só para mim. E as pessoas que estão à volta dela gostam dela exatamente por ela não ser igual a mim. Consegue entender isso, gente? Isso é muito profundo, isso é profundo demais. Então, eu não vou me estender muito hoje, essa palavra que eu vim trazer mais é sobre isso. Eu comecei falando de depressão, né? Eu já estou me acostumando já, que nada que eu começo a falar eu termino na mesma linha. Eu estou me acostumando com isso já, sou levado para um outro caminho, né? Porque, como eu sempre falo, eu prego em cima do que eu vivo. Eu prego em cima do que eu vivo, eu falo em cima do que eu vivo. E eu sou muito transparente, então se eu estou passando por algum tipo de problema, se eu estou passando por algum tipo de coisa, eu sempre vou estar trazendo para vocês aqui, porque baseado no que eu fiz ou o que eu vou fazer. No que eu vou fazer. Então eu falo para você que eu e Dorcas, a gente não está brigado, nós não estamos brigados. Mas eu estou sentindo que a gente não está naquela conexão que nós estávamos antes. Que nós temos que estar. Eu estou sentindo isso. E já não é de agora, já é de alguns dias. Então o que eu vou fazer? Eu vou terminar aqui a devocional, você está com ela. Eu e ela, as crianças estão dormindo. Eu vou falar, amor, vamos conversar? Eu não estou satisfeito com a situação que está. E se não tiver essa conversa, esse distanciamento vai aumentando dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E daqui a pouco eu estou conversando com ela só na frente dos outros, chega dentro de casa, vai para um canto, eu vou para o outro. Cara, isso não é relacionamento. Um relacionamento dessa forma, ele não vai se alongar. E aí vai chegar num dia que eu vou estar mais afastado do evangelho, que eu vou chegar para ela, ou ela vai chegar para mim e falar assim, Deus me livre, isso não vai acontecer, em nome de Jesus. Vai falar assim, cara, eu quero o divórcio, porque a gente não se encaixa mais. Não tem mais, nós não temos mais sinergia, a gente não... Entende? Então eu não vou deixar isso acontecer no meu relacionamento, porque eu a amo. E eu escolho amar cada dia mais. E vou fazer isso. E por mais que eu ache que eu tenha a minha razão, que eu não estou fazendo nada de errado para estar assim, mas eu busco a autorresponsabilidade. Se a gente não está 100% alinhado, a culpa é minha. A culpa é minha. Porque quem está tendo entendimento, quem está tendo acesso a essa palavra que está tendo aqui agora, sou eu. O Espírito Santo revelou a mim. E revelou ao Tiago, revelou a Maiana, revelou ao Cauã, revelou ao Thalita, revelou a todos que vão estar escutando essa live aqui depois. Então, se você escutou essa palavra, a responsabilidade é sua. É sua. Deus não fez você escutar essa palavra aqui por acaso. Não foi por acaso que teve essa conversa aqui. Então, faça isso quem puder, o quanto antes, tá? Quem estiver escutando essa pregação aí pelo YouTube, quando acabar essa conversa, o quanto antes, senta com o seu cônjuge e pega um papel mesmo ali e vai preparado que vai doer, vai machucar. Você vai escutar coisas que você não quer ouvir. Assim também como você vai falar coisas que a pessoa não quer ouvir. Só que antes disso, façam uma oração vocês dois juntos. Façam uma oração vocês dois juntos. Peça para que o Espírito Santo de Deus esteja sentado ao lado de vocês, no meio dessa conversa, porque vai sair faísca, mas aí tem que ter ele com um balde d'água jogando ali para, né, apagar a faísca para não virar fogo, porque senão uma conversa dessa tem tudo para virar briga se Deus não estiver no meio dessa conversa. Se Deus não for o intercessor dessa conversa que você vai ter com o teu cônjuge, tem tudo para virar uma briga e piorar mais ainda, porque o diabo não vai estar feliz com essa conversa que vocês vão ter, não. O inimigo não vai estar feliz, não. Sabe por quê? Porque depois dessa conversa, eu vou sair mais alinhado com Dorcas. Os meus filhos vão estar mais felizes, porque vai estar vendo a gente mais unido. Não adianta que criança repara tudo. Toda hora a Alice chega para mim e fala assim, pai, tá acontecendo uma coisa com você e com minha mãe? Eu falo, não tá, filha, tá tudo bem. Não sei, pai, tá estranho. Gente, criança sente tudo. Criança sente tudo. Então, pode ter certeza que todo mundo vai ganhar com essa atitude. Só que aí tem uma coisa que a gente tem que deixar de lado, que é a pior doença, a pior coisa da Bíblia, que a Bíblia diz que é a pior coisa que tem. O orgulho. Vai ter que passar por cima do orgulho. Vai ter que passar por cima do orgulho. E não acho que, para mim, é fácil fazer isso, não. Chegar para Dorcas e passar por cima do meu orgulho e falar assim, aonde que eu errei? Aonde que você quer que eu mude?
Porque se tem uma pergunta que que eu não quero fazer é essa. Pode ter certeza, não quero. Não quero. Porque é a minha coisa. Eu vou ter que mais uma vez matar o meu Evandro. Vou ter mais uma vez matar o meu Evandro para fazer o Espírito Santo de Deus habitar em mim. Porque se, mais uma vez eu falo, se eu estou em conflito com a minha esposa, Deus não está habitando no meu relacionamento. Não está. Não está, não está, não está, não está. A não ser que você tenha uma vida como o Dorcas tinha anteriormente, né? Por exemplo, a Dorcas já tinha uma vida com Cristo, eu não tinha uma vida com Cristo, né? Então, é um pouco difícil ela tá em conformidade com tudo comigo, porque eu fazia coisas que, né, um homem cristão não faz. Então, mas mesmo assim ela tinha sabedoria, né? Ela tinha uma sabedoria plena. Eu escutei ontem, né? O amor é o que constrange, o amor constrange. A Dorcas fazia situações que me constrangiam o tempo todo. Às vezes eu estava sentado num bar que tinha em frente à minha loja, né? E ela é uma mulher de Deus, a igreja que ela frequentava era uma assembleia mesmo, daquela do Reteté, da mesma rua onde era o bar. E sabe o que a Dorcas fazia? A Dorcas sentava nesse bar comigo, toda bonitona, sentava no bar comigo. Gente, aquilo me dava uma vergonha. Eu falava, cara, isso não é lugar para minha esposa estar. E sabe o que eu fazia? Eu dava um jeito, me despedia e ia embora do bar. E ela não brigava comigo. Ela não brigava comigo. Aquilo me dava uma vergonha tão grande que eu falava assim, cara, isso aqui não é o lugar dela. Só que se não é o lugar dela, não é o lugar para mim também. Entende? Só que ela falava isso com gesto, não com palavra. E detalhe, não chegava lá de cara feia, não, tá? Chegava a rir, cumprimentava desse jeito dela, né? Que vocês sabem muito bem como é que é. Opa, aí, apertava a mão dos cachaceiros. Eu falava, meu Deus, o que essa mulher estava fazendo? E aquela cena não conectava, não tinha como conectar. A minha esposa linda, maravilhosa, dentro de uma barraca, apertando a mão dos cachaceiros. Ué, mas os cachaceiros eram meus amigos. Olha que loucura isso. Entende? Então, gente, o amor constrange. O amor constrange. O amor me constrangeu. Eu vivo hoje o que eu vivo porque o amor, né, de Cristo, eu vi ele através da vida da minha esposa. E isso me constrangeu demais. Tá? Deus abençoe muito vocês. Uma terça-feira abençoada para todos vocês. Tiaguinho, uma boa viagem para você, meu irmão. Deus abençoe a sua chegada em São Paulo. Tá? Thalita, Deus abençoe sua vida. Cavalo, Deus abençoe sua vida. Mai, Deus abençoe a sua vida. Vamos para cima mais um dia para matar mais um leão nosso. Ele já está ali, já correndo da gente, que sabe que a gente está indo para cima com tudo. Ele já sabe que a gente é Davi. O leão da gente já sabe que a gente é Davi. Já sabe que vai morrer hoje. O outro vai morrer hoje. Né? E a gente vai conseguir a vitória mais uma vez, em nome de Jesus, que toda a honra, toda a glória seja dada para Ele. Nada que a gente conquista, nada vai ser para o nosso eu se vangloriar, vai ser para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. Meu amor, faz uma oração para fechar, por favor. Alguém quer falar, gente, alguma coisa? Falei para caramba, alguém quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar, mas você não abriu espaço aí. Fechei essa Não, aula. eu volto, corta aqui, corta. Estou igual pastor, Tchau. igual pastor, me chamaram todo de pastor ontem, que pastor não pergunta a palavra no público, né? Já dá a palavra, encerra e tchau. Dá a benção apostólica, né? Diga, meu irmão. Eu não, aproveita que as crianças estão dormindo aí, né, Maia? Aproveita que as crianças estão dormindo, conversa com o Dorcas logo. Eu acho que eu queria fechar a sala por causa disso, é ansiedade. Nem percebi, tá vendo? Vai. Mas só antes de aproveita esse tempo mesmo aí, sem as crianças. Mas como eu estou fazendo aquele curso de maturidade que você fez ano passado, tem algumas coisas mais fresquinhas, né? E aí o que eu vou falar aqui, obviamente, com muito amor, é só para relembrar. Não pense que você tem que matar aquele Evandro, entendeu? Ele já morreu. Amém. Amém. Ele já morreu. Ele já foi crucificado com Cristo. Rapaz, mas o espírito dele vem de vez em quando, né? Então, aí a gente tem que matar ele, a gente tem que, sabe, lembrar que ele já morreu. Então, quando eu tô agora nessas aulas absurdamente profundas de alma, espírito e corpo, cara, e eu tô falando com a Larissa agora, é a gente perceber rápido se o que tá entrando na nossa mente é através da nossa alma ou se é a voz do Espírito Santo de Deus conectando com o nosso espírito. Então, cara, se vem um sentimento, se vem um pensamento que você naturalmente já sabe que é orgulho, se é um pensamento de tipo, se eu falar isso, vai ferir o meu orgulho. Cara, nem existe orgulho. Faz.
Faz. Se tu Não achou isso, existe. vai lá e faz. E outra coisa que eu aprendi Exatamente. nas mentorias é o seguinte, eu aprendi nas mentorias que eu fiz. Pegou, chegou uma ideia boa para você, executa. O quanto antes, rápido. Igual essa conversa que nós tivemos agora. Teve essa conversa, teve crescimento? Executa. Não deixa para amanhã, É isso aí. dia. A não ser que amanhã seja o único dia que você tenha como fazer isso. Mas É isso aí. faça o quanto antes. Aprendeu, executa. É assim. É isso aí. É porque você está vendo na sua mente, obviamente, conversar e ajeitar as coisas do relacionamento. É óbvio que está vendo um direcionamento do Espírito Santo, não é da sua alma. Porque da sua alma, por você, tipo assim, não, eu tô certo. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero. Isso tudo são coisas da alma, que vai alimentando a sua carne. Então, a gente precisa perceber rápido, rápido. Então, se é um direcionamento do Espírito Santo de Deus para fazer algo que você sabe que está vindo do direcionamento da parte dele, executa. Agora, se você consegue perceber rápido que é alguma coisa que é para alimentar a sua alma, repreende o mais rápido possível. Executa rápido, mas executa a repreensão em nome de Jesus. Amém. Então, é esse tipo de situações e de pensamentos que a gente precisa perceber ao longo do dia, se há alguma coisa que está alimentando a nossa alma ou se está alimentando o nosso espírito. Se está alimentando a nossa alma, cara, repreende na hora e vamos para cima. E ter a certeza de que uma outra coisa que você falou que me chamou a atenção é chamar o Espírito Santo para sentar junto com a gente na mesa. E lembrar todos os dias que ele está dentro da gente. Então, se ele está dentro de mim, eu preciso me policiar que as minhas atitudes vão refletir, ou deveriam refletir, que ele está dentro de mim. Então, se ele está dentro de mim, eu não posso dar espaço para o orgulho, porque ele não convive com o orgulho, entendeu? Exato. Seguinte, me tive uma ideia aqui rapidinho, vê se você concorda comigo. Você tá indo para São Paulo hoje, né? E amanhã, como é que tá a tua agenda lá em São Paulo? Tá pesada? Como é que tá? De manhã tá tranquilo. Tá, aqui. Como a gente está tendo essa conversa hoje que nós estamos tendo e você está passando por esse curso lá na Mananciais, né? Que é até aqui do Boné, que falando propaganda da Mananciais, não pode nem fazer, que agora nós estamos a prisco. Mas, cara, vamos pegar essa semana, eu e você, para trazer essa parte para casal, para a gente ir falando, porque eu já fiz esse curso de maturidade, você está fazendo, então está mais fresco ainda, né? Vamos pegar essa semana até o final da semana para trazer esse alinhamento para casais? O que você acha? Me ajuda nessa? Vai num bate-bola. Você fala amanhã, que é quarta, na quinta eu falo, na sexta nós dois falamos junto, pode ser assim? Vamos trazer esse alimento para casal? Bora, pode ser, fechado. Então, beleza. Então, vamos fazer isso. Então, semana a gente bota esse alimento para casal, né? E amanhã eu conto para vocês a cena do próximo capítulo de como foi a minha conversa com o Dorcas. Se eu estiver vivo aqui 6 horas da manhã, é porque deu certo. Tá? Se eu não tiver, se não abrir a sala, já sabe que tivemos um problema grave. Rapaz, o bicho tá violento hoje. Tá? É o que, Mário? Menino, vou pontuar 2 coisas importantes que você falou aí, tá? Diga. Existe algo muito que a sabedoria da gente começa no aprendizado. Você sabe por que muita gente fala assim, quem casa quer casa? Você sabe por que tem esse ditado? Quem casa quer casa? É pelo simples fato de uma mãe ou pai, por mais maturidade que eles tenham, por mais controle emocional que eles tenham, por mais servos de Deus que eles são, eles têm carne. Então, a partir do momento que um homem grita a sua filha na frente dela, é uma permissão que ela tem de defesa. Isso é o ser humano. Tá? Então, Deus fala que você tem que pegar e construir tua família e ir para a tua casa, porque é lá que tu vai entender. Porque se tu tá hoje da tua casa, os teus filhos casaram, estão na tua casa, a liberdade de correção, de tratamento e daquilo que te incomoda é na tua casa. Então, tipo assim, eu tô dizendo isso para você porque eu vivi isso na pele. Com a minha mãe estava morando na minha casa, com o marido dela, e o marido dela levantou a voz para minha mãe e deu um grito. Eu levantei da mesa, estava de resguardo. Eu bati a mão na mesa e falei, a última vez que tu levanta a voz para minha mãe dentro da minha casa. Porque no dia que tu levantar a voz aqui, eu te quebro no pau. Porque tu pode fazer isso com ela entre 4 paredes. Na minha frente, tu vai se lascar. Não tem pecado, não tem Deus que me segurou naquele momento. Então, tipo assim, tem coisas que a gente tem que entender o real motivo do porquê que a gente tem que estar na nossa casa. Porque a gente se permite viver aquilo.
Se minha filha vai se permitir ser tratada mal, e que o cara grita, é ela com ele. Eu não tenho o direito de intervir. Mas, assim, dentro da tua casa, e um filho teu, tá? Um homem vir falar com tua filha, gosto, meu amigo, tu pode ser o homem mais espiritual do mundo. Naquele momento, tu vai dizer, Deus me perdoe, mas esse pecado aqui eu vou carregar ele. Não adianta, gente. Isso é da gente, é a proteção. É essa proteção que Deus tem por nós. Tu acha que Deus ele vai ficar, não, eu vou deixar aqui, porque eu estou aqui em espírito, o outro querendo acabar com a vida do outro. Não vai, meu amigo. Não vai, ele vai descer o cajado ali, nem que não queira. Naquele momento ele vem com a mão pesada, ó. Aqui mesmo não, meu amigo. Você Eu vou apagar essa parte da gravação, tá, Mai? Apague, porque eu não vou. Isso não, por isso vai casar para sua casa. E vou falar sobre a questão da depressão, que você começou muito fortemente com isso, e é um tema que nós temos que começar a desenvolver ele. Porque a depressão, ele é muito próximo do desalinhamento. Tá? Quando a gente está desalinhado, a gente entra em um conflito espiritual e vazio muito grande. O que faz a gente não querer mais viver é o fato de a gente se livrar desse vazio, essa dor que ela é constante. É uma dor que ela não passa, não tem remédio, ele não tem. Você está sorrindo agora, naquele momento que você está sorrindo, a pessoa que te fez sorrir virou as costas, tu já está vazia de novo. E esse vazio, ele vai te matando mesmo aos poucos. Maíra, que você está falando isso? Porque eu já tive depressão. Eu já tive depressão. E a depressão, eu só fui entender que era depressão depois do que a palavra depressão apareceu no mundo. Porque antes disso, eu achava que eu estava morrendo de amor. E não era morrendo de amor. Era uma depressão, porque eu me sentia tão vazia, tão vazia, tão vazia, que minha única solução era morrer. Eu falava para minha mãe, cuida da minha filha, porque eu não quero mais viver, porque eu estou sentindo uma dor que não passa. Então, aquela dor, eu não conseguia comparar ela à depressão. Então, eu não sabia que era aquilo, que sentimento é aquele. E a gente tem que ser muito vigilante com nossos filhos, nós temos que ser vigilante com os amigos próximos, porque nem todo mundo que está sorrindo está cheio, nem todo mundo que está sorrindo tem vida, nem todo mundo que está sorrindo está realmente preparado para encarar, porque nem todo mundo é forte. Nós somos pessoas que nós temos a fraqueza muito maior, porque por isso que ontem eu estava até falando, que ontem eu li sobre isso, eu estudei, e eu me impactei muito quando Deus fala que Ele quer da gente a obediência, porque a fé sem obediência, ela não existe, ela é uma fé fraca, ela não tem sustentabilidade para o nosso povo para aguentar uma tempestade, um momento ruim, um divórcio, a morte de alguém que a gente ama. A gente não tem capacidade se a gente não tiver muito pleno em obediência, porque é a obediência que te fortalece, é a obediência que te preenche, é a obediência que te entende, que faz você entender que você tem um amor, você é tão amado que você é constrangido por esse amor. E você só compreende isso quando você entende o que é obediência. Então, a gente tem que frisar muito que a depressão é algo que está matando e as pessoas não estão acreditando. É crianças morrendo, são adolescentes tirando suas vidas. É porque a gente não tem acesso a tanta informação. Eu até falei para a Dorcas que eu fiquei triste, que eu fui olhar estatisticamente, 53% das mães atípicas estão se matando. É suicídio, tentativa de suicídio. Nós temos registro de tentativa de suicídio que cresceu 53% em 2025. É muito forte isso. Então, se teve tentativas, quantos suicídios teve que a gente não teve acesso, porque eles não deixam isso aberto, porque, de fato, é incentivo a pessoa acabar com a dor dela, é a morte. Então, isso é algo muito forte. Então, a gente tem que bater muito nisso, porque tem pessoas perto da gente que, se a gente está falando isso hoje, Deus está cuidando de alguém. Tem gente perto da gente precisando da gente, da nossa voz, de dizer, precisamos estar cheio daquilo que não tem dinheiro que vai preencher. Precisamos estar aqui para dizer que você é amado, que você é querido, que eu estou aqui para te ouvir, que eu estou aqui para te abraçar. Porque tem gente nesse momento se matando porque não tem a sensação de conseguir um abraço daquele calor ser humano, porque o calor espiritual, ele é muito mais profundo. É uma maturidade muito grande, você entender que Deus, ele existe, que ele está dentro de você. Essa maturidade são para poucos, porque tem muita gente perdida querendo encontrar o tal propósito, o tal chamado, é porque não entende que isso é dentro de você, é um servir teu. O propósito, gente, é a forma que você serve o outro, de onde você se preenche com isso. E as pessoas precisam entender isso. Então tem algo que dentro da gente que tem que ser aflorado, tem que ser gritado. Nós temos que dar as mãos, tem pessoas que estão precisando da gente. E eu tenho certeza, se Deus está fazendo isso com a gente hoje,
tem pessoas próximas que estão precisando desse abraço, que muitas vezes a gente pode achar que é nada, mas que muda a vida. Eu lembro que eu estava dentro do evento das Mães Esmeralda, eu abracei uma mulher, ela se tremia tanto que eu fui entender que aquela mulher precisava de um abraço. A mesma coisa aconteceu agora recente, quando eu fui lá no Cantinho da Alegria. Cheguei lá, eu falei com a mulher, eu só abracei ela. Eu nem sabia que naquele dia ela tinha tentado se matar. Então você vê que é muito simples, mas é algo que muda uma vida. Você salva uma vida com um abraço. Você salva uma vida com uma palavra dizendo, tu é amada, mulher, tu é querida. Olha quantas pessoas dependem de você. Tem gente que precisa ouvir isso para entender quem é. Porque tem gente que está se sentindo vazio. Mas não esquece que ao redor dela tem pessoas que dependem daquela voz, daquele carinho, que aquela pessoa, ela é necessária na vida de alguém. E ela não acha que é, porque ela já perdeu o sentido de ser necessário. Então, isso é um ponto que você bateu hoje, que você não tem noção, Evandro. É muito forte. O que Deus fez hoje em usar a palavra de Davi, mostrando como, de fato, a descrição que ele fala naquele trecho é realmente a depressão. É um momento que você está vazio, você está se sentindo inútil, você não tem sentido, você não se encontra, você acha que ninguém te ama, você acha que você não presta para nada, você acha que você não serve para mais nada. Você se acha a última Coca-Cola do deserto. E a gente quer se livrar disso. E a melhor forma de se livrar disso é se matando, é tirando algo mais precioso que Deus nos deu, que é a vida. Então, assim, de fato, você tem que continuar, porque esse assunto é algo que a gente tem que bater alguns dias para frente. Quando tiver mais gente, quando tiver mais pessoas, porque a depressão, ela vem acabando com famílias, vidas e famílias. E a gente tem que botar isso como algo muito importante, porque há muito tempo as pessoas não deram importância a isso. E muita gente dizia que era frescura, que era, porque assim, porque é cheio de frescura, é mimado, e não é. Tá, Flora, tá chegando de crianças. Meu Deus, eu tô vendo crianças de 5, 6 anos fazendo terapias porque estão depressivos. Isso é muito sério. A gente está falando de uma situação que ela não é pequenininha, ela é muito grande. E a gente está vendo famílias sendo deslaceradas porque não estão observando que criança tem depressão. Criança tem sim. Se você não ficar vigilante para entender, a internet é um mundo sem volta e ele te deixa vazio. E ele te leva para um mundo, para uma profundidade que não tem mais fim. É um poço. E a gente precisa dar a mão, precisa ficar atento, tirar eles da parte de internet, começar a ser mais presente, começar a ser mais ativo, eles saber que eles são amados, que a gente precisa do amor deles, que a gente depende daquela criança, e a gente precisa dizer isso para eles também, para que eles possam saber o tanto que eles são importantes na nossa vida, para eles saber que independente de quem dizer para ele, em algum momento que ele não é, para a gente ele é, para que ele entenda o que ele é importante estar na nossa vida, porque Deus deu eles para a gente, porque tanto que Deus ama ele, a gente precisa falar isso a todo momento, porque Deus tem cobrado isso da gente, a gente precisa salvar vidas, e a salvar a vida não é só perguntar quem quer aceitar Jesus, é apresentar Jesus da forma que a gente sabe, amando, cuidando, que eu acho que é essa maior prova de amor que a gente tem que fazer. Então isso aí é um ponto que eu quero colocar para você continuar falando, que se Deus tocou no teu coração, isso significa que tem pessoas próximas de você que estão precisando disso, precisando dessa palavra que vai transformar a vida. E isso é vida, é palavra que vai dar vida. Então, meu amigo, muito obrigada pela palavra de hoje, porque mais uma vez você me colocou dizendo, Senhor, obrigada por eu estar aqui, por eu ter voz, e por algum momento hoje eu vou pensar em quem está precisando de escutar alguma coisa, porque eu vou atrás. Que Deus está falando com a gente hoje, eu preciso saber quem é essa pessoa que precisa de uma voz minha, dizer que eu amo, dizer que ela é importante, para que a gente possa distribuir isso para mais pessoas e compreender que Deus está usando todos nós nessa sala há muito tempo para salvar vidas de uma forma que não é apenas perguntando se aceita Jesus, vai dizer, Jesus existe, ele está dentro de você, ele vai te preencher, ele está aqui, ele vai te salvar, ele vai te tirar desse buraco, ele vai te fazer sair da tempestade, ele vai sair desse deserto. A gente precisa saber que Deus está com a gente. Amém, amém, amiga. A salvação, ela é o início de uma jornada, né? Não o fim dela. Né? A salvação ali, você acessou a salvação, beleza? Agora, dali para frente, começou uma caminhada, ali começa o tratamento em todas as áreas, né? Então, é isso, vamos fazer isso, Thiago. Essa semana a gente dá um andamento aí, pegando alguns ganchos, já preparando para a semana que vem, e a gente já deixa já o tema da semana que vem já preparado já para falar exclusivamente de depressão. E aí cada um traz uma visão a respeito de depressão, né? E aí a Mai, quem já passou por isso? Eu achei que eu nunca tinha passado, mas a Dorca disse que eu já passei já uma vez, que eu fiquei quase um mês trancado dentro do quarto, vendo filme direto, e eu achava que isso não era depressão. Não, é meu momento, eu quero estar no meu momento. Cara, isso é depressão.
Né? Isso é depressão. Amigo, Rapaz, tudo aquilo que te leva a querer não estar com Isolamento, né? pessoas, Isolamento. tudo que te leva para o isolamento, que te leva a não querer falar, estar no meio de pessoas, aquela pessoa que fala assim, eu não gosto de pessoas, tenha medo. Essa pessoa está precisando de ajuda. Ela tá. Porque quando a primeira coisa que você quer é se isolar de pessoas. É por isso que você não quer viver. Quem é que quer viver vendo gente falando? Porque se tu tá vendo gente viva, você fica confuso. Eu digo, não, eu não quero estudar que essa pessoa me ama. Eu não quero estudar que eu quero morrer. É isso que ela quer. Entendeu? Isso é o isolamento. Tá com a minha dor aqui, quieto aqui, vendo minhas séries. Né? É isso. Então, gente, amém. Obrigado pela participação de vocês. Tá? Vou pedir para a Dorcas fazer uma oração para a gente aqui agora, já trazendo a presença do Espírito Santo aqui, né? Em nome de Jesus. Obrigado pela vida de cada um de vocês que está aqui. É muito importante para mim estar nesses momentos aqui pela manhã. E eu falo, minha vida não seria a mesma que é hoje se não tivesse esses momentos aqui pela manhã com cada um de vocês. Cada dia que eu entro aqui, eu entro de uma forma e eu saio de uma outra. É sempre melhor, né? Então, isso tem sido muito importante. Eu não quero abrir mão disso aqui, cara, nunca, de verdade. Não quero. Não quero abrir mão da devocional. Inclusive, ontem eu estava sentado junto com o Flávio, né? E uma coisa que eu acredito muito é na sala de oração de uma igreja. A igreja sem oração, ela não existe. Então, a oração tem que ser todos os dias. E eu tive uma ideia ontem de transformar, tá? Essa sala aqui da gente, tá? Essa devocional aqui da gente, na sala de oração da Aprisco, tá? Da Aprisco. Então, nesse primeiro momento, vai ser bem forçado, mas eu ou o Flávio vai estar indo para lá para a igreja todos os dias, né? A gente vai estar definindo um horário, se vai ser 7 horas, se vai ser 8 horas, e a gente vai ter um tempo de oração lá no local, mesmo que esteja só eu lá sozinho, o Flávio sozinho, fazendo online, como a gente está fazendo aqui agora, tá? Mas as portas da igreja vão estar abertas, e as pessoas vão saber que está tendo oração ali naquele momento ali, porque quando as pessoas acordam pela manhã sem direção, né, e se vê um banner lá, um painel de LED, todo dia a oração, 7 horas, 8 horas da manhã, essa pessoa vai estar entrando ali e ali vai escutar a palavra de Deus. Então, eu tive essa ideia ontem, apresentei ontem para ele gostou da ideia. Então, essa salinha aqui, tá? Que Deus está presente, que isso é o mais importante, dependendo da quantidade de pessoas, que já teve 30 pessoas, já teve 2 pessoas, então eu acredito que não tá, na preocupação não é a quantidade, mas sim a palavra que está sendo pregada. Como eu tenho certeza que aqui nessa sala que tem 6 pessoas, e vai estar indo para a internet, e relacionamentos vão estar sendo restaurados por causa dessa palavra que foi dada aqui hoje. Então, a gente não tem que se preocupar com a quantidade de pessoas que tem nessa sala, com nada disso. O que a gente tem que se preocupar é o seguinte, que o Espírito Santo de Deus está aqui, a palavra dele sendo pregada, e com a internet hoje é um canal que nós temos que usar. E essa pregação vai estar sendo gravada lá, e como eu disse, relacionamentos vão estar sendo renovados, né? Divórcios vão estar sendo cancelados por causa dessa palavra que foi dada aqui hoje. Em nome de Jesus. Tá? Exatamente. Tem solteiro também na sala, tem solteiro na sala. Exato. Solteiros vão começar certo. Né? Tanto tempo que eu não sou solteiro que eu até esqueço que existe solteiro. Né? Então tá bom, meu amor, faz essa oração para finalizar para a gente, por favor. Abaixa ele. Eu falei com ele que solteiro também tem na sala, então já vai iniciar certo. Quem está ouvindo, já vai fazendo a cartinha para Jesus, Senhor, quero assim, quero assim, quero assim, você assim, você assim, você assim, se compromete na cartinha com Deus, já dê essas instruções para algumas amigas, sabe? E isso é muito importante também, porque Paulo fala, né? Melhor é você ter esse conhecimento do que você sair namorando, sair ficando com alguém de qualquer jeito. Então, assim, você já vai entrar certo, né? Essa Com palavra foi todo... direcionada, acho que para Cauana aí, não sei não, hein, Cauana. Deus está Bebo, preparando, pai. Deus está preparando. O varão perfeito, vamos embora. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela tua doce presença. Obrigada por este momento tão especial, Deus, de estarmos aqui reunidos em seu nome. Pai, santo, santo, santo é teu nome, ó Deus, porque não temos outro lugar, ó Pai, para estar, ó Pai, melhor, ó Deus, do que estar na tua presença, Pai, porque é maravilhoso, assim como o seu servo Davi falava, ó Deus,
tem 1000 lugares, mas eu amo estar na tua presença, eu amo ficar contigo, eu amo sentir, ó Pai, que o Senhor está aqui pertinho de nós. Pai, eu amo sentir, ó Deus, que o Senhor cuida de cada detalhe, ó Pai, das nossas vidas e tem realmente, ó Pai, nos lapidado, ó Deus, nos moldado, assim como o olheiro faz, assim como o ourives faz, assim como várias outras situações, ó Pai, fazem, ó Deus, para que realmente tem um propósito aquela situação. Pai, eu sei que tudo isso que nós temos passado, ó Deus, todas as lutas, todas as guerras e batalhas, ó Deus, que temos enfrentado, não são em vão, Deus, porque o Senhor tem nos moldado, o Senhor tem nos lapidado, o Senhor tem nos transformado, ó Deus. E eu tenho certeza, ó Deus, que isso tudo, ó Pai, vai ecoar, ó Pai, em muitas outras vidas, ó Pai, não vai parar só em nós, ó Deus, mas eu sei, ó Deus, que vamos, ó Pai, poder levar, ó Pai, este doce amor que o Senhor está transmitindo para as nossas vidas, vamos levar para outras pessoas, ó Deus. Assim como a amiga Maiana falou, Deus, vamos ver hoje ainda quem está precisando de uma ligação, uma palavra amiga, de uma palavra do Senhor. Pai, nos dê essa direção do seu Santo Espírito, ó Deus. Nos direcione, ó Pai, para quem devemos ligar, mandar uma mensagem, falar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, ó Pai, porque a tua palavra nos ensina que somos tão somente instrumentos do Senhor aqui nessa terra. Pai, usa-nos tremendamente, ó Deus, para fazer diferença, Pai, em nome de Jesus. Que não venhamos, ó Pai, ficar olhando para o lado, para o outro, quem faz, quem não faz, mas que viemos tomar responsabilidade, ó Deus, de fazer a nossa parte, ó Deus, principalmente dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com nossos esposos, ó Deus, que possamos fazer a diferença, perguntar para eles o que eles têm sentido, o que podemos melhorar como pais, o que podemos melhorar como um esposo. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, e assim possamos ecoar para outras pessoas, vizinhos, amigos distantes, com a internet, com todos os recursos que nós temos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos por tudo, por tua palavra revelada, por tuas vitórias, ó Pai, pelas tuas misericórdias. Pai, somos totalmente gratos a Ti e pedimos a Tua graça, ó Pai, sobre nós deste dia. Consagramos, ó Pai, a Ti este dia, ó Pai, que dia de hoje, ó Pai, seja um dia de vitória. Quero entregar diante do Teu altar todos os pedidos do relógio de oração, ó Deus, todos que estão ali se empenhando, ó Deus, de estar, ó Pai, neste momento, ó Pai, de comunhão, ó Deus, de um orar pelo outro. Pai, alcança cada vida, ó Pai, que se dispôs, ó Pai, a estar ali, ó Pai, nessa comunhão, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, entra com vitória, ó Deus, entra com a tua graça, ó Pai, sobre essas causas, ó Pai, e principalmente sobre essa resolução desse problema que precisamos, ó Pai, na empresa, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, consagramos a Ti, ó Pai, tudo isso, ó Deus, e certos, ó Pai, que somos mais do que vencedores em Cristo, em nome de Jesus, obrigada, Pai, amém. Amém, 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 amém. Amém, amém, Tiagão. Amanhã então você pega. Fechou? Então, Fechou, tamo Deus junto. abençoe a todos. Um beijo. Beijo, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Beijo. Beijos. Fez seu bloco de notas? Fez? Não, amor. Não. Sua presença. Sua presença.